Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Crypto Club. Hoje a gente vai conectar macro global, on-chain, fluxo institucional e liquidez, para entender onde é que esse dinheiro está indo, porque dentro do mercado cripto eu não estou enxergando. Depois vamos falar sobre o token que está criando maior especulação nas redes sociais, Verem, Verify Emeralds, esmeraldas verificadas. E nunca se esquecendo da análise técnica do Bitcoin macro e micro, é claro. Estou aqui com o meu grande amigo Marcelo para olhar o gráfico desse token que está criando o maior hype nas redes sociais, o Verem. Fala Marcelo, tudo bem? Fala, Thiago. Vamos dar uma olhada em Verem? Estou com um gráfico aberto aqui de Verem que está dando o que falar, né? Mas também, né, não podia ser diferente, né, Thiago? O token fez 5.000% em 23 dias. Não tem como não estar aí na língua do povo, né? Pessoal, a ideia de trazer o Verem aqui é porque gerou muito burburinho aí, né? Nas redes sociais, alguns desconfiados a respeito do token, outros defendendo o token, mas nós aqui do Crypto Club, que fazemos trade, que operamos, a gente decidiu falar um pouco, né, do Verem e trazer, assim, uma visão, talvez até um pouco técnica, para que as pessoas assim, interpretem um pouco melhor esse tipo de explosão no mercado, né? A gente tem que pensar o seguinte, ó, a moeda entregou aí 5.000% em 23 dias. Com certeza ela ia causar um rebuliço enorme aí no mundo cripto, enfim, ia estar dando o que falar, né? Mas uma coisa importante, nós aqui do Crypto Club, como nós focamos em operação, em fazer trade, a gente decidiu falar um pouco de Verem, certo? E trazer uma leitura aqui técnica para que vocês possam compreender de fato o porquê que acontece isso com ativos novos, né? Quando esses ativos eles caem na boca do povo, digamos assim, por que eles conseguem ter essa explosão, tá certo? E isso, Thiago, na minha forma de enxergar, ela está diretamente ligada ao bloco de ordem. Como é que funciona o bloco de ordens? O bloco de ordens é onde vão estar todas as ordens de compra e venda de um ativo, certo? No caso de Verem, que é um ativo que ainda é jovem e tem pouco volume de negociação, o derrapamento, que é justamente o deslocamento do preço, certo? De um ponto a outro, ele pode ser gigante aqui nessa moeda, certo? Com pouco volume, entendeu? Então, o que a gente está presenciando aqui é justamente isso. É uma crescente do interesse das pessoas em comprar Verem, certo? E os detentores de Verem estão passando Verem para essas pessoas. E nesse processo, é interessante que ocorra esse derrapamento monstruoso, porque precisa chamar atenção de fato, né? Precisa criar FOMO nas pessoas para que elas se interessem pelo ativo e corram atrás dele, entendeu? Então, o que é que nós que operamos temos que pegar e entender? Justamente que esse ativo ele tem um derrapamento gigantesco e isso é um risco para quem opera, principalmente alavancado. Mas é uma oportunidade também de fazer muito dinheiro com pouca alavancagem, se você souber tomar partido aí do ativo em pontos importantes, certo? Então, ó, a gente vai dar uma olhada rápida no gráfico de Verem aqui, ó. Pensando aqui no diário, tá, pessoal? O que é que a gente pode perceber aqui em Verem? Ele teve um processo aqui lateral, na base, ok? Onde ele fez testes no topo e fez testes na base, ele gera esse fundo aqui, que foi um fundo verdadeiro, defendido por esse outro ponto aqui, né? Onde posteriormente ele havia testado aqui, ó, um novo e último topo, tá certo? Com essa defesa aqui, Verem tem a primeira explosão dela. E você pode observar, ó, que
novamente ele pega e lateraliza aqui, ó. Você vai ver que isso vai se repetir de uma forma simples, tá? Fundo, defesa, testa o topo, ó, vem, defende, novamente, outro movimento ascendente, gerando um outro retângulozinho aqui, certo? Que a gente pode pegar posterior a isso e interpretar isso aqui de uma forma conjunta, fazendo esse outro retângulo maior, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, teste novamente no topo para sentir como é que está o descarrego, digamos assim, a força vendedora, certo? Defesa, ó, dos outros fundos aqui e novamente verem num processo ascendente aqui forte, certo? Para mim, o que está claro aqui é o seguinte, ó, a gente pode considerar que essa daqui, ó, é esse ponto aqui, essa faixa daqui, é uma faixa onde houve um equilíbrio de interesse e que no final das contas ficou um interesse maior comprador que fez o preço subir, tá certo? Então, o preço, para mim, ele pode, não estou dizendo que ele vá, mas ele pode, a partir desse ponto aqui, certo? Fazer um processo corretivo, gerando um outro fundo verdadeiro que posteriormente defendido, certo? Numa posição que ele volta, testa o topo, vem defendido, pode dar um ponto de compra em Veren para talvez pegar mais uma pernada para cima, certo? Ah, por que você está positivo que Veren ainda pode subir? Veren é uma moeda nova, Veren está bombando aí nas redes, vai ter muita gente interessada em tirar proveito de Veren, certo? Então, eu acredito que ela ainda assim pode ter um movimento ascendente. Caso ela não venha a ter um movimento ascendente, a gente vai deixar de lado essa possibilidade, porque a gente sabe que isso existe no mercado cripto, certo? E a gente vai pensar no seguinte, que ela pode sim estar chegando aí numa zona de fato de topo dela, do momento dela, tá certo? E a gente vai buscar por um movimento onde ela venha fazer o tal do teste que está descrito aqui nesse processo anterior, onde ela venha numa região de novo topo, certo? Fazendo aquele teste aqui, nessa faixa mais superior, e a gente vai observar a possibilidade de entrar vendido nela. Então, para Veren, eu penso nisso. A gente tem que enxergar as faixas, o comportamento que ela está tendo, tá certo? A primeira faixa aí de suporte está marcada e quem quiser tirar proveito de Veren, eu acho que tem que estar pensando sempre nas extremidades. Beleza? Agora, Thiago, a gente podia falar um pouco a respeito de protocolo, porque não quer dizer que nós aqui no canal Crypto Club não nos interessemos em entender os protocolos. E Veren, ele é um ativo que ele está dentro aí de uma pegada nova, né, Thiago? Exato, Marcelo. Esse token é um token que vem da narrativa de RWA, que se chama Real World Asset. Na verdade, com a cripto, né, com a blockchain, nós chegamos a um ponto no qual os ativos do mundo real estão sendo tokenizados e indo para dentro da blockchain, com a ajuda de algumas empresas como a Chain. Essa narrativa de RWA, ela está ganhando muita conotação e o que a gente está vendo é exatamente isso. É uma empresa que abriu um token, certo?
que é a especulação da esmeralda, entendeu? Então eles estão, na verdade, eles encontraram uma jazida, é uma mineradora que encontrou uma jazida e que, na verdade, está tokenizando isso no mercado para que as pessoas, para que ele consiga captar mais capital. Essa que é a grande verdade. Então, para mim, eu verifiquei bastante ontem sobre o site, fui no documento dele e observei absolutamente tudo e para mim parece bem legítimo. A priori, claro, né? Mantra, por exemplo, era também um protocolo que era super legítimo e passou 2 anos subindo 52.000%. E aí, no ano passado, deu aquele crash horrível de 92%. Então, e aí que todo mundo chamou de rug pull, de esquema e tudo aí vai. De qualquer forma, nós da Crypto Club, a gente não trada baseado no se o token é esquema ou se o token não é esquema. A gente olha o gráfico, a gente observa, faz análise, observa o risco e entra numa posição se for favorável para a gente ou não. É isso que a gente faz aqui. Concordo. Pois é, então, com relação a Veren, quem for tomar partido de Veren tem que ficar muito atento com isso, porque essa moeda ela é muito volátil, certo? E, de certa forma, os criadores dela, né, têm uma parcela enorme de tokens e eles podem, de fato, dar o dump, né? Então, assim, a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Jogar esse jogo, você precisa compreender ele bem, justamente para não estar se expondo a riscos desnecessários. Mas, Thiago, ainda falando de Veren e comparando com o Mantra, o que eu acho interessante é o seguinte, Veren, como você acabou de falar, é uma... Isso, como você fez a averiguação, se isso for de fato verdade, isso é interessante porque é algo real, né? E Mantra, na verdade, ela era um token e ela é um serviço. Exatamente. É uma commodity, né? Como ouro, então, prata. Assim, ó, para mim, ó, esse case de Veren aí, esse case de Veren pode ser, talvez, aí, ó, algo pioneiro. E isso. Dessa transição do que é, de fato, o mercado cripto, que muita gente ainda não consegue compreender, né? Eu acho que talvez a grande maioria das pessoas no planeta, elas enxerguem Bitcoin apenas como uma moeda digital, mas não conseguem compreender o ecossistema, né? Como um todo, não conseguem entender de fato a blockchain ainda. E para nós aqui, que temos um determinado conhecimento a respeito disso, a gente tem a consciência que é algo que está em transição, né? A evolução tecnológica é algo que você não tem como segurar. Ela está sempre acontecendo e em direção a um caminho, né, de evolução. E para mim, essa mudança aí para blockchain, Web3, digamos assim, é algo inevitável. Isso vai acontecer e gradativamente a gente vai começar a perceber novos tokens que estão utilizando, digamos assim, essa vertente aí da Veren, do RWA, né? E a Veren decidiu capitalizar dessa maneira, Marcelo, pelo blockchain, né? Uma rede que é 24 horas, 7 dias por semana e que tem menos intermediários. Pois é, isso que a Veren está fazendo não é nada novo. Isso já existe no mercado financeiro. Mas, para mim, o diferencial está justamente nisso aí que você falou. Hoje, a rede blockchain é uma rede global que funciona 24 horas, com muito menos burocracia, muito menos taxa, muito menos imposto, enfim. Você tem uma dinâmica muito maior nesse processo. Então, o tempo em que ela vai gastar, né, para poder capitalizar essa operação dela vai ser muito menor do que ela gastaria nos meios convencionais do mercado de hoje. Então, é isso, Thiago. Eu acho que é, de certa forma, um processo assim até pioneiro, né? E que, na minha visão, vai acontecer muito mais vezes.
As pessoas vão ver isso muito mais vezes, com muito mais frequência. Isso, para mim, vai se tornar cada vez mais comum no mercado cripto com o passar do tempo. Agora, Thiago, vamos ver o Bitcoin, porque ontem a gente falou de uma operação, né, de long do Bitcoin que está em curso, né? Estamos olhando aqui o gráfico de 4 horas. Na live de ontem eu não estava, mas o Thiago, junto com o Matheus, eles pontuaram justamente a possibilidade do Bitcoin fazer um movimento corretivo desse movimento que antecede aqui, né, que foi vendedor lá do gatilho 1, que a gente já comentou anteriormente, certo? E agora, nesse processo corretivo aqui, essa pernadinha de alta. E a gente tem aqui algumas faixas que a gente tem que ficar atento. Essa primeira faixa aqui, que o Bitcoin, inclusive, já veio aqui, demonstrou que já virou, de certa forma, uma resistência. A gente tem essa outra faixa aqui, que é a de 0,5 aqui da Fibo, tá vendo? E a gente tem essa outra faixa aqui, que para mim ela é a mais importante até. Porque ela tem um contexto maior, ela é onde está posicionado a order block mais assim poderosa, né? O bloco de ordens mais poderoso, certo? E a gente tem que ficar atento, né, Thiago? Porque o final de semana está vindo e a gente sabe que no final de semana o volume cai, certo? Então, o que é que a gente vai pontuar dessa operação aqui? Quem tiver long no Bitcoin, nessa pernada aí, ó, tem que ficar atento a esses 3 pontos. Porque, na minha opinião, ele está fazendo esse processo corretivo para buscar depois uma pernada de baixa. Se esse primeiro ponto aí já foi a zona de bloqueio mesmo dessa correção, o próximo passo é pensar, né, ao longo do final de semana, volume cai, isso aqui pode lateralizar, mas pensar em talvez ir reduzindo a mão a cada vez que ela chegar e tocar nessa faixa aqui que a gente pontuou. Porque posterior a isso, provavelmente, vai vir um movimento corretivo maior, né? Caso contrário, a gente tem que ter a mesma atenção frente a essas outras 2 faixas. Eu acho que essa é a ideia para a operação que está em curso. Verdade. Existem esses 3 pontos aí, esses 3 alvos. Eu acredito, tá, que, assim, minha opinião aí, que talvez esse alvo aqui, ó, seja o alvo mais plausível. Tá? Para mim, eu acho que essa 0,5 aqui, entre 0,5 e 0,61, seja de fato o alvo assim mais plausível que o Bitcoin consiga aí para daí dar uma venda, né, bacana. Mas temos que ficar atento com esses 2 outros pontos. Tanto esse que tocou aqui, deu o volumezinho já, né? Mas no 4 horas aqui, ó, não é um volume tão significativo, mas já demonstrou uma certa força, né? E esse outro aqui, que para mim seria o melhor dos mundos, né? Se chegar de fato aqui, meu amigo, aí eu acho que seria fantástico. Mas pensando em Bitcoin, tá? 4 horas é isso. Numa hora aqui, ó, a gente consegue pegar e ver melhor, né? Aquela faixa que a gente falou é justamente essa primeira order block aqui, certo? Existe essa outra que a gente pontuou e essa outra aqui que para mim é a mais forte. Olhando com relação a volume, né? Para mim, esse processo aqui de subida, de volta, meio que um processo aí de testando os pontos. Não estou enxergando ele ainda como um processo definitivo para que o movimento seja esse aqui, tá? Por isso que eu estou acreditando mais nesse ponto aqui. Eu acredito que ao longo do final de semana aí ele pode sim chegar nesse ponto aqui. Minha visão é essa, Thiago, para a operação que está em curso, e eu acho que o que a gente tem que atentar é isso, né? Beleza. Aqui, ó, importante a gente marcar. Ó,
certo? Comparado a esse outro aqui, que é o do momento, esse aqui é menor, né? Então esse aqui já é mais significativo e essa outra faixa aqui é a mais relevante. Mas é isso aí, não esquecendo que o movimento mandatório é um movimento, né, de venda, originado lá daquele gatilho 1 que a gente pontuou. E essa pernada lateral aqui é um processo corretivo que a gente está visualizando para que, de fato, ele possa dar sequência. Massa, massa. Muito bom, Marcelo. Muito bom sua análise do gráfico. Eu concordo com você em todos os pontos que você falou. Do Anchor Review App, a gente vê Fibonacci também. Todos os pontos aí tá bem coerente, até com o OB, que são Order Blocks. E agora vamos falar um pouco de notícia, para saber onde é que o dinheiro tá indo. E eu acho que essa foto aqui tá mostrando exatamente, né? Tá indo para os metais. Olha para isso aí. Em 2026, o ouro já subiu 4,5 trilhões de dólares em market cap. E prata veio junto com 1,5 trilhões. Enquanto isso, o mercado de cripto junto não passa nem quase 3, né? 2,99 até o presente momento. Ou seja, metais absorveram mais capital do que a classe de ativos digital global programável 24 horas, 7 dias por semana. Hard assets, pessoal, ainda importam. Eles protegem patrimônio quando a incerteza sobe. E é nesse momento que a gente está vivendo, geopoliticamente falando. Mas o mundo não para de inovar. Capital sempre rota para aquilo que escala, evolui, constrói o futuro. Bitcoin. A rotação acontece quando o valor é ignorado por tempo demais. E olhando isso, cripto segue profundamente e a cripto continua subprecificada. Agora vamos olhar um gráfico para mim que é muito importante. O lucro anual realizado do Bitcoin caiu para 2,5 milhões de BTC, exatamente o mesmo no nível de março de 2022, fundo do bear market. O que isso significa na prática? Significa que o mercado está realizando menos lucro, o que indica enfraquecimento da pressão compradora no curto prazo. Não é necessário. Então esse gráfico é muito importante. O lucro anual realizado do Bitcoin caiu em 2,5 milhões de Bitcoins, exatamente o mesmo nível de março de 2022, mostrando um sinal de fraqueza no token. O que isso significa na prática? Significa que o mercado está realizando menos lucro, o que indica enfraquecimento da pressão compradora no curto prazo. Não é necessariamente uma estrutura bearish, mas mostra que o preço está sem combustível imediato para uma alta. Isso combina muito com o cenário atual: dinheiro cauteloso, rotação lenta e foco em proteção. Alta dos metais, tá? E quando a macro aperta, liquidez costuma quebrar primeiro em lugares que ninguém está olhando. O mercado de bonds do Japão, que é um dos maiores do mundo, está dando sinais bem preocupantes. O Liquidity Index, né, do Japão foi de 9,5 pontos, o pior nível da história, dobrou em apenas 12 meses. Desde 2022, os yields subiram de forma violenta. O Banco do Japão reduziu compras, seguradoras venderam recorde e agora 65% do volume mensal vem de investimentos estrangeiros. Esses caras têm um horizonte curto, rodam posição rápido e aumentam a volatilidade. Quando o mercado de 7,6 trilhões de dólares começa a perder liquidez, isso não fica isolado. Aí vem a pergunta: isso tudo está entrando na cripto via fluxo institucional? Esse gráfico deixa isso bem claro. Os fluxos corporativos ainda são pontuais, event-driven. Não existe acumulação coordenada. Tem compra em dips, eventos específicos, mas no agregado o fluxo está próximo do neutro. Conclusão, pessoal. Hoje o Treasury Corporative não empurra a tendência, ele atua mais como estabilizador de preço. E quando o fluxo estrutural não aparece, quem manda no curto prazo é liquidez e alavancagem. E isso a gente conhece muito bem, né? Vamos para o nosso momento aqui, que é o Liquidation Heatmap, né? Vamos começar pelas liquidações das últimas 24 horas. Quem perdeu dinheiro aqui, pessoal? Bulls ou Bears? Até o presente momento, são os Bears, com 290 milhões de dólares, de 318, contra os Bulls, que são 109 milhões. Bem legal, eu sempre torço para os Bulls nesse momento. Repare que o mercado limpou a alavancagem dos dois lados, tá? Antes disso, você está vendo aqui, né? Os 190 milhões é digno de um dia de liquidação de cripto.
Isso é típico de um ambiente sem direção clara. Agora vamos dar uma olhada no Liquidation Heatmap, porque aqui a gente vê onde está a liquidez de verdade. Agora vamos para o Liquidation Heatmap. Aqui a gente vê onde está a liquidez de verdade. Essas zonas mais claras são os ímãs de preço, certo? Olha como o preço veio aqui, bateu e está dando aquela pequena rejeição. Preço não anda por narrativa, pessoal. Ele anda onde tem liquidez suficiente para executar ordens grandes, certo? Com isso em mente, agora sim faz sentido olhar para o gráfico, porque a gente consegue ver todas as zonas que o Marcelo falou mais cedo do Bitcoin. Essa primeira aqui batendo, né, do 91 mil, a gente tem a segunda aqui no 93 e a última lá em cima, 96 mil. E é isso aí, sempre reforçando, pessoal. Final de semana é quando a manipulação fica mais fácil. Pouco volume, book raso, stop sendo caçado, então menos tamanho, menos size, mais paciência e foco na reação, não na narrativa. A gente volta na próxima live para quem realmente ganhou essa batalha de liquidez. Um grande abraço. É isso aí. Valeu, Marcelo. Valeu, Thiago. Valeu, galera. Forte abraço.